Você acabou de chegar ao canal Fora de Fronteira. Quem sabe você estava aí navegando pela internet, estava aí andando sem rumo, sem paradeira e caiu aqui de paraquedas. Eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui. Eu sou o Rubim e esse é o canal Fora de Fronteira. Dito isso, vamos nós, mais uma vez aqui, para o podcast do Fora de Fronteira. E não se esquecendo que eu hoje te convido a ir além das fronteiras do meu, do seu e do nosso conhecimento. Estamos aqui iniciando mais uma vez o nosso podcast do Fora de Fronteira. E eu quero desde já combinar com você o que sempre faço aqui na abertura dos nossos episódios. Que você não esqueça de curtir. Dê o like agora, não se esqueça, porque eu vendo aí as análises aqui dos episódios que a gente produz, tem muita gente que às vezes transita aqui pelo nosso canal e até mesmo vê os nossos episódios, está participando às vezes ao vivo conosco, mas ainda não curtiu e também não se inscreveu. Então faça isso agora, não perca tempo, nos ajude, que você dê o seu like, que você também se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho, porque o sininho vai fazer com que você seja notificado todas as vezes em que nós postarmos alguma coisa aqui. E não se esquecendo também que você comente todas as vezes que nós produzimos alguma coisa aqui. Nós queremos que você comente, porque esse é o nosso termômetro, é o retorno que a gente tem do nosso trabalho. Que você também compartilhe, que nesse momento você possa enviar para alguma pessoa que você conhece, que você considere que seja importante esse conteúdo. Hoje nós temos um convidado especial que, além de ser convidado, é amigo meu de longa data. Ele já está aqui conosco. Eu já vou passar para ele dar suas credenciais. Eu quero dizer, seja muito bem-vindo, muito obrigado, Salatiel. É um prazer enorme ter você aqui, né, nesse estúdio nosso e poder fazer essa resenha contigo de algo que eu vejo que é muito forte em você, que é essa área do empreendedorismo, né? Do investimento, do estudo, porque eu sei que você estuda bastante. Então, eu vou passar para você dar suas credenciais aí, mandar um alô para quem você achar importante e falar um pouquinho a respeito de você. Legal. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Quero dizer que é uma honra estar aqui, ao lado de pessoas maravilhosas. Enfim, você já resumiu, né? E é uma amizade de tanto tempo, então isso é uma felicidade. E falar de um assunto que eu gosto. Legal. Eu gosto bastante e sou suspeito para falar. Eu sou Salatiel Vidal, eu sou casado com a Patrícia, pai do Eduardo, padrasto da Antonella, e agora tá chegando o Martin, tá no forno, logo aí, tá aí, tá chegando. Já muita gente sabe ou tá meio que em primeira mão ainda? Porque tá com 23 semanas, então já tá legal. bem... Que bênção. Deus continue abençoando. Logo tá aí, final de agosto, acho, começo de setembro, a gente tá com um garotão aí. Que bênção. Os planos de Deus são Deus perfeitos. continue dando muita saúde. E falando um pouco de mim, né, eu hoje sou sócio administrador junto com o meu irmão Gledson, da Riso Brinquedos, que é uma empresa que fornece na região do Brás brinquedos e utensílios para praticamente o Brasil inteiro. Minha formação, eu sou formado em administração, com curso técnico em automobilística e lá atrás um curso também de gestão técnica em gestão empresarial. Acho que basicamente é isso de profissional. Legal. Bom, Salada, posso te chamar de Salada, né? Fique à vontade. Porque é dessa forma que a gente se conhece, né? Para vocês que estão conhecendo ele agora é Salatiel. Mas para nós aqui é Salada. E eu, Rubim, né? É verdade. Bom, Salada, do tempo em que você já está empreendendo, que você já está envolvido, né? Começou a descobrir esse universo de se lançar aí pro empreendedorismo. Antes de a gente entrar propriamente nessa temática, eu gostaria que você voltasse. Eu sempre faço isso com os meus convidados, que é para quem está nos assistindo
ter o entendimento de que, assim, às vezes não, na grande maioria das vezes, ninguém nasce num berço de ouro, ninguém nasce com todos os recursos, ninguém às vezes nasce já empreendendo, mas é para mostrar o contexto da realidade de onde cada um vem. Perfeito. Né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, que você trouxesse um panorama aí do tempo da sua infância, lá quando você vivia com seus pais. Legal. Aí a gente já pode engatar aí nessa questão do empreendedorismo. Bacana. Bom, vamos lá. Eu nasci no estado da Bahia. Ê, Bahia! Nasci no estado da Bahia. Em 1997, minha mãe vem pra cá e em seguida ela traz a gente. Ela veio com o Gleitson, eu e a minha irmã viemos 8 meses depois. A gente veio numa situação assim, bem simples, sempre fomos de situação bem simples, bem humilde. Nesse começo era bem bacana, assim. A minha mãe, ela tem um dom que ela é muito acolhedora. A gente morava num espaço de um cômodo que foi dividido em 2 porque colocaram uma parede lá e virou 2 cômodos. E aí moravam 7 pessoas, cara. Caraca, 7 pessoas. Exatamente. Isso lá em 1997, né? Rapaz. E aí eu sempre estudei em escola pública, vim de escola pública. E eu sempre fui uma criança de muita imaginação, de tentar montar, desmontar as coisas, de tentar fazer alguma coisa diferente. Você tem bastante desenvolvido essa área criativa? Eu acredito que sim. Legal. E assim, desde pequeno eu gostava de arrumar as coisas em casa. Na verdade, eu mais bagunçava do que arrumava, né? Que a gente desmontava as coisas, queria montar de novo, não sabia montar. Enfim, eu tive uma infância bem bacana, a infância raiz, né? Legal. Brincar na rua. De brincar na rua, de jogar bola na rua, descalço. De descalço, de dar preocupação pra mãe, mas tá tudo bem, tá tudo certo. E assim, foi uma infância bem vivida. Foi uma infância que, mesmo que simples, ela foi bem vivida, ela foi sempre pautada no respeito aos pais, no princípio de temor a Deus. E eu acho que isso foi uma coisa que serviu como base para que no futuro eu tivesse êxito em algumas coisas. Bacana, legal, bom saber. Cristão, você é desde quanto tempo? Desde quando eu me entendo por gente, porque eu me batizei muito novo, né, na igreja. E então, desde que eu me entendo por gente, eu já, assim, desde quando eu tenho ciência de alguma coisa, já na igreja. Já estava na igreja, né? Legal. Bom, o que a gente sempre imagina é que as pessoas que estão, às vezes, abandonando, ou não vou usar esse termo abandonando, mas estão deixando o regime CLT, a gente sempre imagina que essas pessoas às vezes estão um pouco saturadas, né? Estão saturadas daquilo que estão ali, talvez, vivenciando dia a dia. Às vezes é um patrão, às vezes é a dinâmica de trabalho, às vezes é o sistema, são os processos, são uma enormidade de coisas que a gente poderia aqui mencionar. Mas você tem um caso interessante, porque a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como que foi, por que, na verdade, você teve essa decisão de pedir demissão numa montadora multinacional, onde você, eu acredito que estava estabilizado, legal, para ir se dedicar a esse universo do empreendedorismo? Passou a empreender, né? Boa pergunta. Eu posso voltar um pouquinho atrás? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Quando a gente começa a ingressar ou a querer ingressar no ambiente de trabalho, principalmente para quem é daqui da região do ABC, as montadoras, as multinacionais, elas são a cereja do elas são do bolo, né? Elas atraem, né? Porque aqui é um polo industrial. Exatamente. E aí, assim, eu sempre imaginei que em algum momento eu ia entrar e começar a trabalhar aqui na Mercedes, que era próximo, e eu acho que era algo que eu visualizava, idealizava um pouco mais por estar próximo, né? E graças a Deus eu entrei em uma montadora, numa multinacional,
que foi a Scania. Isso lá em 2009. 2009. E aí eu entrei na Scania como, assim, perdão, a palavra mais assim, realizando um sonho, porque naquele momento era exatamente aquilo que estava acontecendo. Eu projetava aquilo para minha vida. Legal. E aí quando eu entrei na Scania, falei, poxa, que legal, estou realizando um sonho, vou construir a minha carreira aqui, vou me dedicar aos estudos, a falar uma nova língua, a fazer um curso superior, enfim, né? Toda aquela perspectiva que a gente tem dentro Você entrou lá como o quê, Salado? Eu entrei como técnico de montagem. Legal. Entrei montando o caminhão lá e... Eita bagaceira. Suava pra caramba, corria Ralava. pra caramba pra tentar acompanhar. Até hoje eu acho que eu não consegui. Eu saí de lá e não consegui acompanhar, montar o caminhão, cara. Legal. Mas assim, porque tem um tempo, né, pra você fazer as montagens específicas e cá entre nós eu não era um exímio montador. Não era muito forte. Não era. Certo, mas assim, eu me dedicava, eu me esforçava. Não, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, eu comecei, né? Fui estudar e tudo mais, e aí eu entro na faculdade. E na faculdade, duas coisas me chamaram a atenção. Que era a questão de gestão de pessoas e o empreendedorismo. Uhum. O que você estava cursando? Eu cursava administração. Administração, isso. Legal. E o que acontece? Quando eu comecei a me atentar ou a olhar com outros olhos para essas duas áreas, aquilo me prendia um pouco mais. Então, assim, quando eu olhava para o meu ambiente dentro da corporação, eu falava, opa, legal, aqui eu posso ser um gestor e eu vou focar eu vou me desenvolver para isso, né? Então, assim, a minha carreira, por um período, eu comecei a projetar para isso, porque era justamente isso que eu queria. E aí, em meados de 2013, algo assim, eu comecei a ter um interesse maior pelo empreendedorismo e isso começou a bater muito forte, né? E a questão começou a bater muito forte, eu comecei a estudar um pouco mais, ver um pouco mais de conteúdo, e aí eu percebi que ali nascia um novo sonho, né? Porque aquele primeiro de entrar numa multinacional, né? E de, poxa, legal, estou aqui, bacana. Só que aí veio um novo sonho, que esse novo sonho começou a despertar em mim um desejo de querer empreender em algo, só que assim, tudo muito embaralhado na nossa cabeça, Sim. né? Até ele encorpar, né? Exatamente. E aí surge um personagem que é o Gleidson. O seu irmão. O seu irmão. Eu me lembro que um sábado à tarde a gente tava batendo um papo e aí eu falo pra ele, falei, cara, eu gostaria muito de empreender em algo, cara. Ele falou assim, eu tô com essa ideia também na minha cabeça, só que eu não sei o quê. Eu também não sei, cara. E o Gleidson, ele tem uma história engraçada que, assim, na época nesse período, ele tava indo ali na região do Brás, ele comprava umas camisas, né? Ele e a Beth e tal. Eu lembro, acho que desse tempo lembra? aí, lembro. Então, acho ele vendia pro pessoal, pra galera da igreja e tal. Você podia ver os caras que tava com uma camisa com colarinho um pouco mais detalhado ali, né? Sim. Tal. Tinha camisa social também, né? Mas exatamente. bem diferente, E verdade. aí ele tava fazendo esses movimentos e ele me fez um convite. Ele falou assim, cara, vamos dar uma passada lá na região do Brás? Eu falei, vamos, né? Vamos. Eu não entendi o porquê, né? Eu falei, vamos lá. Beleza, vamos. E aí, chegando lá, a gente viu toda aquela movimentação, a gente viu toda, né, a muvuca que era aquilo ali e tal. E assim, eu olhei e falei, opa, aqui tem um potencial. E aí, daí que despertou, respondendo a tua pergunta, sim. Foi daí que despertou o desejo de, poxa, achei algo que eu posso empreender e seguir adiante. Legal. E nesse começo aí que você despertou para isso, né? Uhum. Quais foram os maiores obstáculos desse momento, a partir do momento que você começou mesmo a meter a mão na massa, Sim. e até agora, o presente momento, quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou? São vários, cara, porque assim, quando a gente começa a navegar em mares que você não conhece, é difícil, né? Bateu medo? Bate.
Bateu medo. Bate, mas às vezes a gente vai com medo, né? Vai com medo, né? Tem que vai. enfrentar esse medo, né? Assim, essa questão é algo que às vezes a gente tem que olhar e falar assim, meu, exatamente o que você falou, eu vou com medo, porque não tem, você não, ou você, né, encara o desafio ou você fica na situação que você está vivendo ali e se é algo que você não quer mais para tua vida, meu, você vai encarar o desafio e o problema, né? Então, o que aconteceu nesse período quando nós... Já respondo Não, os fique em paz. Não, leva mas, aí assim, do jeito que você achar melhor. O que aconteceu? Quando a gente chegou lá no Brás e tal, a gente foi visitar duas pessoas que aí eu gostaria de até fazer uma menção honrosa. Legal. Que é o senhor Nelson e a dona Quitéria. Ah, conhecidíssimo. Poxa, gente bacaníssima. Assim, gente boa demais. Nós somos, assim, eternamente gratos a eles, porque o que aconteceu? Naquele dia a gente teve um bate-papo com eles, né? Certo. Tal, a gente gostou, a gente gostaria de empreender, de abrir alguma coisa por aqui e tal. E aí a pergunta da Quitéria foi, tá, mas o quê? Na minha cabeça, né, a gente tava ainda sem uma estratégia, sem uma definição do que. O Gleidson já estava envolvido um pouco com roupa, com roupas, né? Com venda de roupas. E eu, na minha cabeça, tava assim: eu acho que eu vou partir para eletrônicos, porque eletrônico é uma coisa que eu acho legal, né? E aí ela sugeriu pra gente: por que vocês não vendem brinquedo? No primeiro momento, a gente teve uma reação de: não vou partir por esse negócio, não. Porque justamente era o negócio deles. Certo. E aí a gente foi tipo meio que assim, meu, a gente não quer atravessar ninguém e tal, né? E a gente expôs isso para eles. Quando a gente colocamos essa situação, quando nós colocamos essa situação para eles, eles falaram assim, meu, o problema foi esse, fiquem tranquilos. Aí, olha ao redor da nossa loja. O que mais tinha era a loja de brinquedo. E aí aquela máxima, né? Onde mais tem é onde mais vende. Ou seja, a concorrência ela é boa. Porque o lugar onde tem uma loja, talvez não vá tantas pessoas comprar, mas o lugar onde tem um aglomerado de lojas, as pessoas vão em massa para comprar, né? Sim. Não à toa, Brás, 25 de março, outros lugares, é essa potência por conta desse conjunto de lojas e enfim. E ali foi pra gente um início, né? E todo início ele é muito difícil, cara. Muito difícil mesmo, porque assim, quando você vai criar um negócio ou partir do marco zero para desenvolver um projeto, você tem que tomar uma decisão no sentido assim, poxa, beleza, eu tenho um capital para me manter, eu tenho subsídio para me manter, porque o tempo muitas vezes faz o negócio junto com outros fatores, é claro, mas a grande realidade é que quando você começa, você tem que suprir o teu negócio ou aquilo que você está desenvolvendo da melhor forma. Então, se você começa a tirar, começa a fazer algumas coisas, você começa a comprometer aquilo que muitas vezes, aquilo que na verdade está nascendo ainda, né? Entendi. Ou seja, a gente vivia um dilema, ou melhor, a gente não chegou a viver esse dilema, mas a gente sofreu um pouco, porque eu trabalhava, né? A gente começou, a gente montou a nossa loja, a nossa estrutura lá no Brasil, eu trabalhando, continuei trabalhando na empresa, o Gleidson ele estava afastado durante um período. Foi quando ele machucou a mão? Ele machucou a mão, e então assim, a gente não precisava do capital né? Sim. Do negócio. A gente tinha que investir, reinvestir, e mesmo assim, cara, é aquilo que eu te falei, navegar em mares desconhecidos é difícil, porque a gente tivemos uma escalada lá até dezembro, chega janeiro, a gente sofre porque nós não tínhamos clientes, né? E aí quando chega a época de baixa, porque a gente passou pelo Natal, né? Ali. Sim, que são as épocas mais efervescentes, né? Todo mundo compra brinquedo para as crianças e tudo mais. Mas quando chegou janeiro, fevereiro e tudo mais, nós demos uma desanimada por conta do ritmo baixo. de mercado. Eu lembro que a gente já estava, né? Alugamos um ponto, aumentamos, depois a gente teve que devolver uma parte do espaço que a gente tinha alugado, porque
a gente teve que refazer, né, as estruturas, e aí tivemos que fazer um aporte no banco para a gente Sim. investir na empresa e fazer acontecer. Exatamente. Caramba. Legal, rapaz. Bacana. Legal. E assim, eu acredito que chegou um momento, não sei se tão cedo ou um pouquinho mais adiante, vocês, até porque as coisas vão se avolumando, as responsabilidades vão aumentando, e aí chega uma hora que precisa delegar. Sim. Né? Precisa delegar. E aí, eu queria saber como que foi esse processo aí de garimpar pessoas, né? Como que foi o processo de encontrar pessoas para estarem junto de vocês, que hoje vocês têm uma equipe, né? Sim. Como que foi o processo para montar essa equipe e como que é o processo? Que tipo de pessoas assim vocês buscam? Cara, a Riso, ela é uma empresa bem familiar. Então é um grupo Legal. pequeno, com 10 funcionários, né? E nós começamos a montar. Na verdade, assim, quando a gente começou, Rubinho, sendo bem sincero, nós não tínhamos uma estrutura. Apesar de eu ter vindo da administração, ter alguns conceitos e ter vivido muita coisa, houve um gap para eu começar a atuar de fato na empresa de 5 anos. De 5 De anos. 5 anos. Engraçado, né? Porque assim. A gente montou a empresa em 2014, a gente montou a loja física, o comércio lá em 2014. E aí eu só vim me desligar da empresa em 2019. Ou seja... Certo. 5 anos depois. 5 anos depois. Então, a gente ficou um período ainda que eu me dedicava às duas frentes, né? Uhum. O Gleitos cuidava das operações lá no Brasil e eu... E às vezes na madrugada, depois eu ia pro trabalho e aos sábados eu ia. Então, assim, no começo, nós não tivemos uma estrutura de, vamos delegar, vamos desenvolver. Então, era meio que todo mundo faz tudo. E aí, depois de um certo tempo, nós começamos a sentir a necessidade, porque o crescimento, ele tem suas dores, né? Sim, crescer dói. E aí, o que acontece? A gente percebia que a gente não conseguia dar conta de folha salarial, de fazer RH, de cuidar de venda, de entrega, enfim, todos os requisitos que você precisa para gerir um negócio. E aí nós começamos a terceirizar, né? Contratamos uma empresa de contabilidade, definimos quem eram os vendedores, quem trabalhava na parte de entrega, quem fazia a parte de gestão. Então, hoje está muito, muito bem definido, assim. Mas foi um processo que durou bastante por conta dessa questão de indefinição até quando, de fato, eu me desligaria para a gente iniciar para atuar 100% no negócio. Legal. E conta para nós, quais foram as estratégias? Você mencionou aí um pouco do contexto do que foi o começo, os obstáculos, os desafios. Quais foram as estratégias que vocês usaram para poder conseguir os seus primeiros clientes ali e aí então começar a ter um resultado, a ter um retorno assim de resultado, não substancial, mas algo já sim. assim, né? Que solidificasse, né? Isso. Essa parte, quando a gente chegou no Brasil, a gente percebeu um gap. Assim, isso certamente não é de todas as lojas, mas grande parte, quem conhece o Brás vai saber. E o pessoal lá, muitas vezes, não trata o cliente como o cliente deveria ser tratado. Né? Por exemplo, você pega uma loja de chinês, você pega uma loja, né, de alguns atacadistas, de alguns, né, distribuidores, que o cara tá assim, tipo, meio que parece que o cliente tá fazendo um favor pro lojista, né? Sim. E a nossa premissa sempre era, não, nós dependemos do cliente, porque à medida em que o cliente tem sucesso, que a gente atende bem o cliente, que a gente cria um vínculo com esse cara, nós estamos fazendo uma coisa que não é do momento. É uma coisa que vai se prolongar e vai se postergar para frente. Tanto é que, graças a Deus, nós temos clientes que estão com a gente há 10 anos já, né? Então, assim, nosso principal cartão de visita sempre foi o sorriso, sempre foi
a elegância, tentar ser gentil, Legal. sabe? Porque assim, nós éramos pequenos, nós éramos novos e a gente não ia conseguir brigar com o preço, nós não íamos conseguir brigar com... Gente que já estava há um bom tempo Exatamente, com variedade de produtos, com algumas outras coisas que o pessoal que estava estabelecido lá já tinha e ok. Então, assim, nós estávamos lá para tentar achar o nosso espaço, né? E eu lembro que, assim, algumas vezes, cara, a Quitéria, por exemplo, tinha uma carteira de cliente gigante. De vez em quando ela levava o pessoal lá, ó, compra do pessoal aqui, é nosso amigo e tal, não sei o quê. E assim, eu já vi Bacana cliente isso, né? comprar de nós por um sentimento assim de olhar e falar assim, poxa, eu vou ajudar. Sabe? No Entendi. começo foi isso, Sim. cara. E aí a gente foi variando, foi aumentando, foi criando uma carteira. Poucas pessoas tinham naquela época, grupo de WhatsApp Sim. lá no Brasa. Então o que aconteceu? Nós criamos um grupo de WhatsApp, nós criamos um contato melhor e um contato maior com os clientes. Então, toda semana o Gleidson ia lá, fazia um vídeo, tirava um monte de foto, mandava para todo mundo e aquilo era fantástico porque, assim, a gente ia adicionando as pessoas e aí, assim, às vezes a gente nem tinha o produto, mas ele passou em algum lugar, tirou lá a foto e ele sabia que o fornecedor tinha, então se entrasse pedido era tranquilo pra gente, né, fazer o pedido daquilo e tal. E essas foram as primeiras estratégias que começaram a dar sucesso, que começaram a nos trazer um retorno. Por quê? Porque à medida em que nós se aproximamos do cliente, no sentido de assim, a hora que você quiser falar comigo, eu estou disponível para você. Fica tranquilo que o que você tem dúvida, eu estou te mandando para que você veja, para que você consiga fazer o teu pedido. Isso foi criando um vínculo e um laço muito bacana, assim, sabe? E foi aí aproximando, solidificando, Exatamente. né? E construindo essa... E foi construindo. essa Então, clientela. hoje, a gente ainda trabalha muito com essa ferramenta, tanto que hoje nós temos 3 grupos, né? Então, assim, Olha, diariamente, tudo que chega a gente posta, promoção a gente posta, novidade a gente tá postando e mandando lá para o pessoal. E, assim, foi algo que deu certo no passado e que ainda dá certo, né? Ainda dá Então, certo. assim, graças a Deus que nós seguimos esse caminho. Muito interessante, porque às vezes as pessoas desprezam essa questão, às vezes, do atendimento. E quando você entra num contexto desse, dependendo do mercado, à primeira vista, dependendo do que seja, você vai dizer, não, é um mercado saturado. Só que vai de cada pessoa. Vai de cada pessoa usar das estratégias, analisar, se debruçar e tentar encontrar o gap. Exatamente. Que foi o que você... o atendimento aqui, embora existam empresas, existam outros que estão aqui já há muito tempo, estruturas maiores, que já tem uma cartela enorme, mas eu tô vendo que o pessoal não tá tão satisfeito assim. Por quê? É o atendimento, né? É o preço, sei lá, é a entrega, seja o que for. Essa é a grande questão, às vezes, das pessoas, às vezes, partir para alguma coisa, e aí elas veem assim, não, mas isso daqui tem muita gente fazendo. Tá bom, tem muita gente fazendo, mas como estão fazendo? Né? Como que esse produto está sendo entregue para essas pessoas que já estão acostumadas a comprar com aquele, que já estão ali já numa relação de muitos anos, né? Com aquela empresa, com aquele mercado ali e tal. Aonde que é o seu diferencial? Acho que, né? Hoje em dia, assim, não tem mais espaço para quem não entende dessa forma. De que sim, eu vou tratar mal o cliente, eu vou... Cara, não tem. Não tô nem aí. Hoje tá muito competitivo, sempre esteve, mas acho que hoje tá muito mais. Então, assim, o cara que menospreza o cliente dele, que menospreza a pessoa que tá fazendo o negócio dele crescer, ele tá fadado ao insucesso, cara. Essa é a grande realidade. E a gente foi passando por isso, sabe? Durante todo esse período, e eu acho que todas as estratégias e tentando melhorar alguma coisa a mais, e assim, eu sei que e acredito também que a gente tem muita coisa para melhorar todos os dias, né? Porque isso é um processo contínuo.
né? A melhoria ela é contínua. Então, assim, você melhorou uma coisa hoje, melhorou outra amanhã, né? Melhorou a forma de atender, você melhora a estrutura, depois você melhora, enfim, e aí você vai, melhora a entrega, e aí você vai Vai subir nos deixando aquele cliente cada vez mais conectado a você, a ponto de formar uma relação bacana mesmo, né? Porque a grande questão é que, assim, eu sempre falo para os clientes que o negócio dele é a extensão do meu. E a extensão do meu negócio é uma extensão dele também. Porque, assim, na medida em que eu não vou bem, eu não consigo oferecer um produto bom, não consigo oferecer um preço bom, algo que seja interessante para o meu cliente. E se ele tiver mal, ele não vai comprar de mim. Então, isso é uma via de mão dupla que se a gente não olha para as regras do jogo e faz a nossa parte bem feita, a gente acaba, cara, fadado a perder os clientes que você tem, né? As vendas que você poderia vender, o faturamento, enfim. O mercado, ele tá constantemente mudando, né? Muito. Se atualizando. E às vezes parece que não dá para acompanhar, né? Eu não sei, eu não conheço muito o universo do que é a área de brinquedos, tudo e tal. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para ti. Como é que você faz, a diretoria faz, para poder se atualizar das novidades desse mundo do empreendedorismo? O que vocês fazem? Cara, de verdade, hoje as redes sociais elas nos dão muitos sinais de produtos que vão estourar ou que estão estourando, né? Eu, em particular, tenho crianças em casa. Já ajuda, né? Já ajuda pra caramba, sabe? E as tendências para nós, elas acabam vindo muitas vezes a parte dos nossos clientes mesmo. Às vezes alguém nos liga e fala assim, exemplo, no passado alguém nos ligou e falou assim, poxa, você tem o Popt? Não sei o que é. Aí, beleza, passa 2 dias, alguém liga de novo, você tem o Popt? Aí outro liga, já chegou o Popt pra você? Opa, não, deixa eu correr atrás do Popt, cara. O Popt vai vender. Sim, A mesma coisa foi com o Spinner, Bob Goods, enfim, as modas, as tendências, Deixa sabe? eu aproveitar para fazer uma pergunta pra você. Eu lembro que teve um dia das crianças, aí foi aniversário da minha filha, e eu liguei pro seu irmão, pro Leidson. Sim. E tem um desenho que eu acho sensacional. Inclusive, assim, eu assisto, me emociono assistindo, minha esposa assiste, porque ele é um desenho muito familiar, que é o da Bluey. Da cachorrinha azul, tal, que tem a irmã dela, Bingo. E aí, eu fui pra... Olha que coisa interessante. Não sei se vai valer aqui como, né, um insight. Mas eu lembro que eu liguei pra ele e eu falei assim, você tem esse brinquedo da Bluey? Eram uns brinquedinhos pequenininhos. Eu fui no Mercado Livre. Sim. Tinha acho que 1 ou 2 fornecedores, mas pela foto eu vi que a qualidade não era legal. Né? Não era legal. E o restante era tudo de fora. E caro. Caro. Pequenininho, aqueles mini assim, sabe? E caro. Aí eu falei assim, será que o Gleidson tem? Aí eu fui ver. Aí foi quando eu falei assim, ó, tá vendo? Ele não tinha. E ele nem conhecia também, né? Porque vocês também não tem como ficar sabendo de tudo, né? Como você acabou de mencionar. Muito extenso, né? Muito extenso. Aí eu calculei assim, aí ele perguntou pra mim, falou assim, eu não conheço o Rubim. Eu falei assim, cara, se você procurar saber um pouquinho mais, você vai ver que esse desenho, ele tá, assim, na boca da criançada toda. Né? Inclusive dos adultos, dos pais, né? Seria interessante você ver essa relação que você falou, né? Que às vezes o cliente chega e fala assim, olha, eu quero esse produto. Ah, não tenho. Aí chega de novo, olha, não tenho. É um termômetro, um termômetro. Exatamente. Que bacana. E assim, e aí a gente começa a se mover para correr atrás, para colocar, né, aquelas... Assim, tem uma questão aí que varia muito também de região para região, né? Então, como a gente vende para o Brasil inteiro, às vezes o pessoal de Minas liga interessado em uma coisa, outro liga já porque, sei lá no sul a moda é outra, né? Mas a grande realidade é que a gente tenta atender todo mundo na medida do possível, né? Lógico. A demanda vai aumentando, né?
Agora vamos falar de conquistas. Quais foram até o momento as maiores conquistas que vocês tiveram? A que você quiser mencionar, enumerar. E quais são os próximos anseios de vocês? Quais são os postos que vocês estão tentando aí avançar? Legal. Cara, eu poderia falar de algumas conquistas, né, pessoais ou materiais que foram muito bacanas para nós, mas a grande realidade é que, assim, hoje a nossa principal conquista, sendo bem sincero para você, é olhar para o que a gente está construindo e falar assim, poxa, a gente tá construindo algo que já perdura 10 anos, porque a gente sabe que as pequenas empresas, às vezes elas no terceiro ano para frente já começam a degringolar e tudo mais. Nós passamos aí por um período de pandemia, nós passamos por diversas, né, Altos e baixos. Altos e baixos, e nós continuamos firmes, sólidos. Nós estamos agora enfrentando ainda uma outra dificuldade, que é uma questão que eu acho que, assim, hoje o país anda muito endividado, assim, como um todo, e brinquedo é um item secundário, então, assim, a gente sabe que as pessoas não vão colocar brinquedo como prioridade e tudo mais, mas a gente entende que a maior conquista que nós temos hoje é a manutenção de tudo aquilo que um dia a gente sonhou e que hoje a gente continua mantendo, né? Parece que eu tô romantizando um pouco a questão, mas a grande realidade é que, assim, quando você vai pro mundo do empreendedorismo, assim, às vezes você só tem o plano A, cara. E quando você é um CLT, você tem uma segurança ou uma falsa segurança de que, assim, não, eu tô empregado, eu tenho um contrato de trabalho, né, que é por tempo indeterminado, e esse indeterminado pode acabar amanhã, né, justamente porque ele é indeterminado. Mas a manutenção do que a gente vem plantando e colhendo ano após ano durante 10 anos, né, cara? Acho que isso é algo louvável, acho que isso é algo que, assim, eu e o Gleidson, nós sentimos orgulho no bom sentido de, assim, poxa, a gente conseguiu manter, né, com todas as dificuldades. A gente viu alguns lojistas fechando, né, e a gente sabe a dificuldade que é, porque se você não tem uma certa flexibilidade, robustez para, né, para encarar esses desafios, não é fácil, né? Então, assim, hoje a gente tem, graças a Deus, né, uma equipe que trabalha com a gente. Você olhar e ver que tem pessoas que dependem daquilo que você sonhou, idealizou e começou a construir e a parada deu certo, meu, isso é muito bacana, né? Para os próximos passos, cara, eu acho que é uma questão que, assim, nós temos que avançar para o próximo nível no sentido de, assim, eu preciso talvez comprar melhor. E aí, entenda como, sei lá, importar, fazer algo do tipo, porque o mercado está tendo algumas movimentações de livre mercado, basicamente, né? Onde, assim, tem um importador da China, começa a vender aqui e tudo mais, e a gente sabe que o livre mercado, ele tá aí para as pessoas competirem. Assim, e graças a Deus nós temos uma carteira sólida de clientes. Nós queremos que esses clientes também continuem, assim, motivados e vendendo, e para isso a gente vai lutar e correr atrás para oferecer um preço melhor, e aí esse processo passa por assim, fazer importações, fazer algum movimento nesse sentido para que as coisas continuem evoluindo, para que a gente vá sempre para o próximo nível. Legal. Eu tenho duas perguntas. Na verdade, uma pontuação e outra uma pergunta dentro desse contexto. Tá. A primeira é uma pergunta assim a respeito de reflexão. Vocês fazem esse exercício de voltar lá atrás os pensamentos naquele cômodo com 7 pessoas? Sempre, cara. Sempre, né? Assim, é uma história que eu acho que eu conto sempre na minha casa, conto para os meus filhos, conto porque voltar atrás para você enxergar tudo o que aconteceu no sentido de gratidão é muito bom, né? E aí quando a gente olha
para tudo aquilo. Eu faço umas caminhadas com o Gleidson aqui, né? E a gente estava refletindo essa semana passada, se não me falha a memória. Legal. Né? E assim, e a gente tava, tipo, meio que naquela, cara, a gente tinha tudo para dar errado. Mas Deus, de uma forma espetacular, colocou na cabeça da minha mãe que ela tinha que vir aqui para São Paulo, ela veio. E ela foi parar lá em Santos, alguém trouxe ela aqui para São Bernardo, Diadema, e daqui a gente começou a escrever, sabe, uma nova história. Deus começou a escrever uma nova história em nossa vida. E assim, eu sempre me preparei para trabalhar na indústria, para trabalhar, né, em uma multinacional e tudo mais. E aí, quando o tempo passa, a gente se vê, né, empreendendo, trabalhando juntos. E assim, o Gleidson é uma baita inspiração para mim. É um cara que me motiva todos os dias, cara. É fácil demais lidar com ele. E assim, quando a gente olha para essa leitura, o sentimento é de gratidão, cara. Gratidão porque, de verdade, assim, não era... Eu acho que a perspectiva não era essa, entendeu? Não, assim, eu não conseguiria olhar para o cenário que a gente estava e falar assim, não, vai ser esse o caminho que a gente vai trilhar e seguir esse caminho. A gente vai desembocar exatamente ali, né? Não tinha essa, não tinha, essa visão, né? Não tinha. Muito pelo contrário, né? Era tudo mato. Tudo mato. Você não consegue ver nada. Era só o loteamento. E a segunda pergunta é o seguinte. Dentro do mercado em que você trabalha, eu queria que você dissesse para nós, para o telespectador, o que é... Pode ser em matéria de processos, serviço, produto. O que é o suprassumo, assim... do que tem no mercado hoje. Olha, a empresa X trabalha dessa forma. Eu entendo que esse é a melhor forma de trabalhar. Entendeu? Entendi. Cara, eu vou voltar novamente à multinacional que eu trabalhei, que foi a Scania. Sim. Porque eu tenho um divisor, assim, de águas profissional na minha vida que foi antes e depois da Scania. Eu já tinha passado por uma multinacional antes, já tinha passado por outras empresas, enfim. Então, assim, eu não era um marinheiro de primeira viagem. Mas quando eu entro na Scania, eu começo a aprender e a vivenciar e viver, né, alguns conceitos que posteriormente eu levei para Riso Brinquedos. E isso aí foi um fundamento muito importante para a gente se estabilizar. Por exemplo, tá? A Scania tem alguns conceitos que é o correto a partir de mim, por exemplo, é um conceito que a Scania tem que, assim, eu recebo um projeto, eu recebo um produto, uma peça que tá tudo errado, tá, enfim, opa, legal. Eu evidenciei, eu percebi isso, a partir de mim não sai mais assim. Eu assumo essa responsabilidade e daqui para frente de vai sair mudar correto. o curso. Então, isso é um conceito que assim, mudou muito a minha forma de pensar, não só dentro da empresa, do corporativo, do que eu faço ou do que eu fazia, né? E várias outras coisas, né? Padronização de atividades, foco, assim, no processo, sempre no sentido de desafiar o processo. E o processo, ele é sempre, assim, nós podemos desafiar o processo, né? Ame o processo, mas você pode desafiá-lo. Sim. Porque se você não desafia o processo, você nunca vai evoluir. E aí a grande questão é, nossa vida é feita de tomadas de decisões. Sim. E tudo isso ficou, clareia muito a nossa tomada de decisão. No sentido de que, eu tenho fundamentos e eu tenho critérios para tomar minhas decisões. Não estou tomando porque eu acho que esse é o melhor caminho. Eu estou tomando porque conceitualmente eu sigo esse processo que está estabelecido, que é um processo de sucesso. E aí, assim, eu meio que levei isso comigo, sabe? Sim.
Tanto é que pro pessoal que trabalha com a gente lá, muitas coisas do que eu fiz foi justamente do que eu aprendi. Opa, legal, vamos padronizar o processo de separação de pedidos, vamos praticar o correto a partir de mim, vamos colocar a segurança em primeiro lugar, vamos fazer algumas coisas que, se a gente encarar isso como princípio e como conceito, nós vamos longe. Então, o que a gente fez? A gente definiu os pilares e as prioridades para a gente conseguir avançar dentro de um processo robusto, cara. Legal. Isso foi muito bacana. Então, assim, eu nem acabei nem olhando pro mercado, sabe? Para as grandes atacadistas, para os distribuidores, porque eu já tinha muito claro um conceito de processo na minha cabeça. É difícil porque, assim, né, você inserir uma cultura ou você mudar uma cultura, por menor que seja, né, a tua estrutura, ela é muito difícil, né? Ainda mais quando as pessoas já estão acostumadas com aquilo. Então, até você conseguir mudar a mentalidade, para mudar uma cultura de que a partir de agora é dessa forma, aquilo tem que se tornar um hábito, e a gente já sabe que o hábito você só consegue adquirir fazendo todos os dias. Todos os Fazendo dias. sempre. Repetição. Exatamente. Repetição para que aquilo se torne um hábito e você comece a fazer de uma forma espontânea e natural. Eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, talvez está pensando aí, está em cima do muro, pensando em sair do regime CLT. Que conselho você daria para essa pessoa que quer sair do regime CLT e quer se tornar PJ? Muito bom. Bom, vamos lá. Você que está pensando em sair do CLT para o PJ, não faça isso. Brincadeira. Toma cuidado, pensa. Ai, ai. Bom, sendo bem sincero, você vai sim, né, perder noites de sono, você vai trabalhar um pouco mais, você vai, em algum momento, você vai perceber que você perdeu um status que você tinha e que você não tem mais, sabe? Eu demorei aproximadamente 6 meses para entender que eu já não estava mais numa salinha confortável com ar-condicionado, 2 telas na minha frente, rodeado de pessoas assim, de um nível altíssimo, que passava assim, qualquer dúvida que você tinha alguém para tirar essa informação e tudo mais. E aí, quando eu entendi isso, eu já estava dentro do meu processo. Também não vou dizer que eu senti saudade, porque o negócio era tão movimentado, sim, que não dava tempo, né? Mas o conselho que eu dou faça isso com cautela. Faça isso quando você tiver capacidade de assumir os riscos que essa tua decisão pode gerar. Por que eu falo isso? Porque eu seria leviano e irresponsável se eu romantizasse isso e te passasse assim, não, exato, vai porque dá certo, porque é fácil. Porque assim, eu acho que tem muitas variáveis que pode fazer com que dê certo ou não. E essas variáveis muitas vezes passa pelo quanto eu quero aquilo, pelo quanto eu estou disposto a fazer e lutar por aquilo. Assim, eu lembro de algumas situações que eu olhava e falava assim, poxa, acho que eu tô descendo uns níveis aí, mas assim, cara, valeu muito a pena. Para mim, particularmente falando, valeu muito a pena, porque algumas realizações, a flexibilidade, a liberdade que se tem, foi muito bom, sabe? Você ter pessoas que trabalham, que dependem daquilo, repetindo, daquilo que você sonhou e idealizou, vale muito a pena. Você saber que poxa, deu certo, tá dando certo, vale muito a pena. Mas assim, pensa, faz o negócio com cuidado, olha de que forma que você vai fazer, porque às vezes as pessoas, sei lá, vou meter as caras e, cara, você tem cliente, você tem... O mercado já está aberto para você, né? Pouco tempo atrás eu comentei que eu levei 5 anos para sair da empresa, né? E aí eu tenho uma observação bacana que nesse período, com acho que, sei lá, 2 anos e meio de loja rodando, o Gleides tocava lá, né? Com excelência. E eu já estava sentindo que era o momento para eu migrar, para eu fazer essa mudança, né? Eu cheguei pro meu chefe, falei para ele, olha, cara, eu vou
eu quero sair, né? Todo mundo já sabia que eu tinha um negócio fora, eu quero me dedicar ao meu negócio e tal. Ele falou assim, poxa, cara, que pena, né? Mas beleza, fui lá falar com o meu gerente, que era o chefe dele, e aí ele voltou e falou assim, cara, ele não tá mandando embora agora. Eu falei, poxa, Que ruim. que ruim, cara. Falei, eu não vou pedir as contas, né? Nessa altura eu tava com, acho que, uns 8 anos de empresa. Você estava em cargo de liderança já? Nessa época eu tava trabalhando em melhorias de layout dentro do processo. Era meio que prestando um serviço para engenharia, que a gente ia lá, fazia um layout produtivo e a engenharia desenvolvia todo o maquinário e tudo mais para Certo. execução. E aí ele voltou com essa informação. Falei, poxa, vou segurar, não vou. E aí, beleza, passa-se mais ou menos uns 2 anos e meio. Eu volto, já estava com outro gestor, já estava em outra área da qualidade. Porém, o gerente era o mesmo. E aí eu fui de novo, bati na porta da minha liderança, expliquei a situação. E aí ele leva a situação pro meu gerente. E aí eu passo pro meu gerente dar uma risadinha pra ele. E aí eu fui conversar com ele depois. Ele falou assim, cara, quando você dá aquela risadinha, eu já sabia que você tava articulando. Ele falou assim, da outra vez, de verdade, eu pedi pro pessoal segurar o máximo possível. Claro que a gente não seguraria se você não quisesse ficar. Mas eu entendi que não era o momento. Eu vi que você tinha um filho pequeno, eu vi que você Sim. você estava crescendo na empresa, que você tinha uma série de coisas acontecendo aqui bacana. E pelo que eu fui ver, o teu negócio não tava com tanto tempo ainda, não tava tão sólido assim para você abrir mão daqui e ir para lá. Então eu segurei. Agora não, eu tô com paz no coração para te Poxa, que falar que vai em legal. paz. E aí, depois que eu vim entender isso, né? Demorou um pouco, porque Que no primeiro legal. período eu falei assim, poxa, o que custa pros caras me mandar embora, né, meu? Tô pedindo Pô, pra ir embora. Os caras poxa, não querem tem deixar. um monte de gente pedindo pra entrar e não consegue, tá pedindo É, pra ir embora, cara. Só que a grande realidade foi que, assim, eu acho que Deus tem um tempo certo pra tudo. O que a gente tem que ter é muita vontade de fazer acontecer, é muito desejo e lutar muito para que isso aconteça, mas com responsabilidade, sabe? Porque é, é bacana, sabe? Quando você vê que o negócio deu certo e tudo mais. Mas o dar certo passa pela nossa avaliação e critério, e avaliação, assim, no sentido de que, opa, é o momento certo, tá com robustez para isso, né? Para algumas pessoas dá certo meter as caras né, de uma hora para outra, sim. uau. Mas em alguns casos acho que não, sabe? No meu caso mesmo demorou esse tempo que foi um processo de maturação, de entender que era aquilo mesmo e tal. E graças a Deus, hoje, 5 anos depois que eu tomei essa decisão, eu entendo que foi uma decisão certa, acertada. Eu vejo nesse retrato que você descreve que para uma pessoa que está nesse momento agora, que já tomou essa decisão, não tem Uhum. mais como voltar atrás, eu vejo no que você descreve que não se pode desistir na primeira situação difícil, né? Não se pode desistir na primeira situação difícil. Você tem que insistir. Eu penso assim, para muitas coisas eu olho para minha vida. Uhum. Em Sim. muitas coisas eu deixei de insistir e eu não conquistei coisas simples. E às vezes as pessoas pecam nisso porque elas não conseguem ser um pouquinho mais insistente. Às vezes até para aprender um curso, às vezes até para falar um idioma novo, tá entendendo? Sim. E aí ela não desenvolve ali naquele momento de que ela tá triste, ela tá para baixo, tá com a estima lá embaixo, ela não consegue visualizar isso. Mas se ela tiver um pouquinho mais de olhar analítico, sair um pouco daquela situação, né, sair um pouco daquele Necessário. emocional que tá lhe afogando ali e começar a analisar e falar assim, onde é que eu errei? Onde é que o processo deu errado? Aonde é que eu não fui assertivo?
Aí você que eu acredito que foi isso que você foi fazendo. Foi exatamente né? isso. E reposicionar o seu alvo, a sua caminhada, a sua direção. Então, assim, para você que está nos assistindo, talvez você está aí meio triste, meio desanimado, porque algum processo deu errado, porque o resultado não está acontecendo ainda, mas insiste mais um pouco. Insiste mais um pouco. E eu fui aprendendo isso. É interessante como essas grandes empresas, elas mudam realmente a nossa visão. Sim. Não só da área profissional, mas da vida. Eu lembro que quando eu trabalhava na Mafre, a gente tinha muito treinamento. Mas treinamento, assim, de todos os âmbitos. Né? E eu me prendia muito a esse treinamento psicológico, do emocional, inteligência emocional, que é muito importante. Então, eu aprendi muita coisa. E aí eu fiz essa reavaliação, falei assim, poxa, quanta coisa. Talvez, por exemplo, um exemplo, né, bem tosco assim. Eu toco um violãozinho, sei lá as notas, sei tríade, fiz aula, tudo. Mas se eu fosse um cara mais dedicado, logicamente que eu não seria um tocador que nem você, assim, né? Mas eu talvez estaria tocando melhor. Sim, se lá atrás, quando meus pais olha, naquela época, quando meus pais me colocaram para fazer informática, que tinha curso de digitação. Tá entendendo? Você tinha lá todo o Windows e Word, Excel, tal. Se eu tivesse me envolvido naquela época, talvez eu teria muito mais conhecimento do que tenho. Lógico que ao passar do tempo eu fui me dedicando. Claro. Mas essas coisas que a gente deixa de insistir na primeira situação contrária, desfavorável, às vezes acaba anulando um sonho, um projeto maravilhoso que Deus colocou no seu coração, mas que você precisa se posicionar. Não é verdade? É verdade, cara. Eu acho que para todo empreendedor, para todo mundo que tem um sonho, a resiliência ela acaba sendo uma redundância assim dentro do processo, porque a gente sabe que na vida a grande realidade é que nós temos algumas vitórias e muitas derrotas. Né? Isso é uma máxima das nossas vidas. Então, assim, campeonato só ganha um time, todos os outros perderam, mas Exato. Assim, cada time tem a sua grandeza, tem o seu, sabe, sua variedade, sua variação de títulos. E trazendo esse contexto que você falou, se você desiste também, nem os acordes que você tem hoje, você saberia. Você saberia. Você não conseguiria. E se você continuasse, você saberia mais, né? Então, Exato. assim, às vezes a derrota, ela não tá em qualquer outro fracasso, ela tá no desistir, né? Exato. No deixar e enfim, achar que não deu certo, que não vai acontecer. Apesar que eu fiz na minha fala anterior, parece que eu falei no sentido de dar um pouco de medo para as pessoas. Toma cuidado, mas a grande realidade não é isso, cara. Uhum. Eu sou um cara que eu sempre fui muito sonhador, assim, sabe? Sim. Eu viajava em muitas coisas e viajo ainda, cara. Eu sempre fico pensando qual que é o próximo, né, nível que a gente vai, qual que é o próximo desafio, porque isso nos move. E eu nunca gostei da zona de conforto no sentido de, poxa, isso aqui tá legal pra mim, tá tudo bem. É como eu te falei, cara, uma multinacional, uma montadora era um sonho pra mim. E a gente acha que, beleza, alcancei o sonho. E aí? E aí? Né? Tem uma frase de uma música que eu gosto que fala assim: a cada sonho que se vai, um novo sonho se formou. Exato. Seja porque você perdeu a oportunidade, ou seja porque aquele sonho já se cumpriu e agora tá vindo um novo. Exatamente. Então, assim, eu continuo buscando meios de estudar, de fazer algumas outras coisas, de pensar fora da caixa, né? Tem um termo em inglês chamado brainstorm, que é chuva de ideias, né? Ao pé da letra. Que às vezes eu começo a fazer isso sozinho, cara, dar uma viajada. Poxa, e se eu montasse alguma coisa assim, isso, aquilo, não sei o quê. A gente começa a jogar algumas coisas que uma delas talvez encaixe. Aí você começa a idealizar, né? E visualizar aquilo de uma forma que você dá uma ênfase maior, né? Porque foi dessa forma que a gente fez, assim, na prática, né? E o desistir não deve ser uma opção, Não pode. sabe? Não deve ser uma opção porque
Às vezes quando a gente desiste, cara, a gente deixa pra trás algo que a gente não sabe o tamanho do que seria. É verdade. É aquela velha história que todo mundo fica no si. É, Eu falo para as pessoas, olha, você, digamos, eu quero fazer isso. Aí você chegou à conclusão de que, pô, deu errado. Você tentou de diversas formas. uhum, Só que, embora isso possa ter sido muito desastroso, catastrófico, entristecedor, você nunca saberia se você se você não tivesse se lançado. é, Mesmo que deu errado. Porque deu errado não é o fim, não, né? Não é o fim. Só que assim, se você não faz isso, se você não tenta, você ia viver nessa ilusão. Se eu tivesse, se eu fizesse. Você só vai saber se você se lançar. é exatamente isso, Você cara. nunca vai saber se você não se Você lançar. nunca vai saber. E aí, talvez você não viva bem com essa questão a vida inteira. A vida porque inteira. é algo que você não vai ter mais a resposta. Exato. O tempo já passou, porque Exato. né, a oportunidade foi. Então, não desista. Se tem algo que eu posso dizer pra você hoje, não desista. Vale a pena lutar, vale a pena seguir. Eu sou um exemplo, graças a Deus. E olha que eu falo de, assim, com muita alegria e muita gratidão, porque eu fui muito feliz, sabe? Durante o meu período que eu fui CLT. Eu não tô aqui Cuspindo no cuspindo, demonizando essa questão, mas eu sou mais feliz eu hoje no resolvi PJ, sabe? alçar outros Exatamente. E isso é muito importante, né? Porque quando você tem isso muito bem claro, quando você tem isso claro, fica muito mais fácil para você olhar com gratidão para tudo que passou e fazer disso algo bacana, né? Para você Exato. passar para as pessoas. Legal. Ó, come alguma coisinha aí. A minha esposa tem uma pergunta pra fazer. Eu vou passar Vamos lá. pra ela, tá bom? Legal. Mas, ó, bebe uma água aí. Você tá já um tempinho falando, não bebeu uma água, não bebeu nada. Vamos lá. Pega uma bala, pode pegar, fica à vontade. Amor, Valeu. é com você, minha nuvem. Minha voz misteriosa. Vai lá. Beber uma água também, vai. Ô, Salada, eu conheço muitos casos de empresas familiares Sim. que têm um sucesso maravilhoso, né? A empresa, ela não destrói a família, muito pelo contrário, eles crescem juntos. Mas eu conheço também muitos casos que é uma dificuldade imensa empreender com familiar, com parente, por inúmeros motivos que nós poderíamos mencionar aqui agora. Mas, no seu caso, qual que você acha que é a chavinha do sucesso para dar certo empreender com a família? Se existe alguma... Vou falar uma fórmula, embora essa não seja a palavra ideal, mas é de repente, talvez, de família para família, de repente, depende da pessoa. Eu vejo que você menciona muito da admiração que você tem pelo seu irmão. Uhum. Talvez assim, eu admiro como pessoa, integridade, inúmeros motivos. É alguém que eu sei que vai dar certo mexer com dinheiro com essa pessoa. Sim. Vai dar certo investir no sonho. Ou, não tenho admiração, não vou arriscar. Não sei. Dentro disso daí, o que você teria para poder recomendar aí para o nosso telespectador? Quais os conselhos práticos? Ó, eu vou te dizer que essa pergunta é tão azeda quanto essa balinha aqui, viu? Acho que foi por isso que eu não peguei, viu, mano? Vai lá. Essa pergunta ela é muito boa. Eu conheço os dois cases, sabe? Eu conheço algumas empresas de pessoas que dão super bem. E já conheço também de famílias que têm conflito, e isso às vezes acaba chegando até em esferas judiciais, infelizmente. Mas você usou uma palavra que, assim, a admiração, o respeito que a gente tem, ela é maior do que o comércio, do que o CNPJ. É claro que a gente trata muito tudo com muita responsabilidade, sabe? Mas assim, por exemplo, eu e o Gleidson, eu vou dar o exemplo do Gleidson, mas a gente tem outras pessoas no processo, né? Sim. Lá. Nós não temos vaidade nenhuma. Então, assim, pra dar certo, cara, tem que ser como um casamento. Eu tenho discordâncias, bastante, eu tenho algumas discordâncias.
mas acima de tudo eu tenho respeito. São duas pessoas ou pessoas que entendem que a gente luta por um bem comum, né? A gente quer que o negócio cresça, porque crescendo as pessoas também crescem, né? E aí eu falo, a família cresce, né? Dentro da estrutura que a empresa pode oferecer. E, assim, a gente já teve alguma situação, acho que eu não lembro de uma situação tão conflituosa, tensa, que gera em nós um conflito familiar a ponto da gente estender isso para nossa família. E graças a Deus, eu acho que por conta de que a gente deixa tudo muito bem claro, assim, sabe? Nós tratamos, por exemplo, nós temos a Ingrid, que é nossa irmã, o Alessandro, que é sobrinho, né? Nós tratamos eles como, assim como nós tratamos todos os outros profissionais, né? Porque, embora seja família, nós temos um contrato de trabalho que, assim, dentro da empresa, eu vou tentar ser o mais profissional possível e você também. Eu acho que essa tem que ser a forma que a gente tem que conduzir, porque no momento que você ultrapassa essa linha de assim, não, mas eu sou filho, sou irmão, eu sou primo, eu sou o maior da hierarquia. Isso começa a entrar numa área que, assim, CNPJ, CPFs brigando e destruindo o CNPJ. A grande realidade é essa, né? Porque na ponta da linha você tem que olhar assim, peraí, nós temos algo que a gente precisa entregar juntos, né? O conceito de equipe, ele passa também por isso. Então, graças a Deus nós não tivemos conflitos. Eu já vi alguns casos que teve conflito. Na época de faculdade também, a gente estudou alguns cases que tinham, né, que geraram conflitos. E a maioria desses conflitos, eu percebi que tinha muita coisa envolvida no sentido de, assim, é participação que um quer mais, sei lá, é poder que o outro acha que tem mais, e isso gera conflitos mesmo, né? Entendi. E graças a Deus eu acho que isso não tem. Nós somos muito simples, humildes, sem vaidade, né? E isso é bacana demais. E aí, o quanto é importante ficar isso claro desde cedo, né? Tô te trazendo pra dentro, mas ó, você tá vendo como que é o ambiente aqui? Tá vendo como é que a gente se, Exatamente. né, lidam, se relacionam um com o outro? Acho que também é muito importante, que eu acho que é isso que vocês deixam muito claro. Isso, né? é exatamente isso. Eu queria saber, assim, você consegue conciliar vida profissional e vida pessoal? Como que é essa conciliação? Ou tá bem difícil? Não, eu consigo. Hoje eu consigo, eu acho que... Mas assim, a gente tá falando de 10 anos de estrada, né? Então, Sim. Mas no começo virou uma bagunça, porque por ser no Brás, o nosso negócio, era uma extensão da Feira da Madrugada e nossos horários é sempre muito louco. Então já cheguei a sair de casa, tipo, domingo, 1h da manhã, porque a gente ia atender cliente que já acordei inúmeras vezes com um cliente ligando, tipo, meia-noite, 1h. Oi, tudo bem, salada? Você tá dormindo, você toma um susto, né? Você acha que é o despertador, não é? Um cliente ligando. Você tem aquele item e tal, quero fazer um pedido e tal. Porque o cara tá viajando, né? O cara tá ali no ônibus. Então, assim, ele já aproveita para fazer E, assim, por um período, eu tive muita dificuldade Eu sou um cara muito inquieto, sabe? Pra conseguir dormir e tal. Acho que minha cabeça, ela fica processando muita mesmo? coisa, E às vezes isso me atrapalha. Às vezes não, muito, atrapalha bastante. Só que ultimamente eu te diria que sim. Eu acordo ainda muito cedo, né? Eu tenho uma rotina de acordar bem cedo. E aí eu, né, vou pra academia, primeiro horário, né? Coloco as crianças na escola, 7h eu tô pronto para começar o dia, e aí eu vou, né, faço as questões de trabalho e, enfim, no final da tarde a gente já tá disponível para a família de volta e viver de uma forma mais social, porque a grande realidade é que no processo, cara, até você conseguir colocar uma
uma rotina e tudo mais. Entre vida pessoal e profissional. E às vezes é até possível, mas a gente entra numa situação de que parece que não é, sabe? Você fica vivendo ali como que se o negócio dependesse de você a todo tempo, a toda hora, e não, meu. Como se você também achasse que o negócio, quanto mais você se dedicar, vai acontecer mais cedo. E não é, tem um processo. A grande realidade é que assim, quanto mais tempo você se dedica, mais você se desgasta, porque depois de um certo tempo você não tem a mesma energia. Você não vai aplicar a mesma energia que você aplica no começo do dia, né? É bíblico, né? A gente começa voando, depois corre, depois já tá andando, né? E é basicamente isso. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente estabeleceu horários, né? O pessoal também tem horários. E isso foi muito bom pra gente, porque nossa vida ficava um emaranhado, sabe? Você chegava em casa atrasado para atender demandas e tudo mais. E aí entra aquela questão de delegar, de tirar algumas responsabilidades, porque às vezes no começo o céu faz tudo, né? Poxa, eu preciso calcular isso, eu preciso mandar um orçamento, eu preciso fazer pedido, eu preciso... E aí, quando você percebe, você se atrapalha, você deixou para trás um monte de coisa que poderia fazer com uma qualidade melhor e não consegue fazer, não consegue entregar, né? E a tua vida também fica muito bagunçada, né? Exato. Olha, a minha esposa, ela chama muito a minha atenção para isso, né? Porque... Disciplina, né? Porque eu, às vezes, me debruço sobre as coisas e parece que eu fico meio cego, sabe? E aquilo consegue, às vezes, ir me consumindo. Aí, às vezes, de tanto ela chamar a minha atenção, tem hora que eu paro para refletir. Eu falo assim, não... Hoje por exemplo, eu vou preparar às vezes as coisas do podcast. Tá acontecendo aqui, mas por trás disso tem muita coisa antes e muita coisa depois, né? Porque no momento aqui o processo é só eu e ela. Sim. Né? E ela ainda trabalha. E depois você ainda tem todo um... Isso. Então, assim, essa ideia de a gente realmente fincar uma estaca, tem que fincar, senão você não consegue. Eu tive uma experiência de conhecer uma pessoa na Mercedes, foi uma das últimas empresas que eu trabalhei, um alemão, da Alemanha mesmo. Falava até meio arrastado o português. Ele dizendo... E já tinha viajado para muito lugar, tava num cargo de liderança assim, né, muito bom, não tinha do que questionar, mas ele tinha um arrependimento na vida. O arrependimento dele é que ele não viu o filho dele crescer. E aí, o filho dele já grande, né, já jovem e tal, ele em alguns momentos foi chamar o filho a sair e brincar, tal, essas coisas. E aí o que é mais dolorido, né? O que agrava essa situação é que o filho falou assim, pai, o senhor nunca esteve comigo quando eu era mais novo, agora não dá mais, né? Agora eu tenho os meus amigos, né? Já jovem, né? Praticamente independente. Então essa é a questão, né? Você vai iniciar o seu próprio negócio? Vai. Se dedica, se debruça, seja disciplinado. É o que eu vivo aprendendo. Eu sento para aprender. E o que eu vejo as pessoas que chegaram lá dizer. E é verdade. Sim. Porque isso você vê na prática também. Então se lança, estuda. Se for preciso, às vezes, perder algumas horas de sono, perde, mas não deixe que isso vire uma rotina que te consuma. Exatamente. Que consuma o seu tempo com a família, Exatamente. Consuma o seu tempo de ter um lazer, de ir para uma academia, correr, andar, ir num cinema, até mesmo ir para a igreja. Né? Você ter a sua vida social. A sua vida social. Com a tua família, né, cara? Entendeu? E se você não fincar uma estaca, você pode ter certeza, a vida vai passar. E quando você acordar, você vai chegar lá. Só que você talvez vai chegar lá e não vai estar completo. Sim. E essa é a grande questão, né? Salomão falou isso, né? Verdade. Olha, eu cheguei lá e não é tudo isso, cara. Porque tem gente que... Tem um texto bíblico que fala assim, né? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma?
E esse versículo ele é amplo. Exatamente. Não é só para aquilo que as pessoas veem na igreja. Muitas vezes as pessoas olham só no sentido de assim, poxa, o que adianta eu, né, ganhar o mundo e perder a minha alma no sentido de, pô, no salvação. final, não fui salvo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas eu entendo que ele é muito, a amplitude dele é muito maior. É no sentido assim, poxa, o que adianta, cara, você estabelecer, né, estacas, você criar grandes negócios, estabelecer negócios e no final você não ter a tua família, por exemplo. Você ser um cara que você não acompanhou, por exemplo. Que história triste desse cara. Triste, né? super triste. Assim... Não recupera mais. Não recupera mais. Acabou. Eu diria pra você que assim, talvez ele daria muita coisa, né, pra voltar no tempo e recuperar isso, né? E talvez o cara seja tão pobre que ele só tenha dinheiro. né? Porque exatamente. Não existe nada melhor, cara, do que você olhar ao teu redor e ver as pessoas que você ama, né? Saber que as pessoas... você pode participar do desenvolvimento, do crescimento, por mais bobo que seja, brincar, né, com as crianças, dar atenção, fazer lição de casa. Poxa, isso é uma dádiva, cara. Sabe? E, assim, eu não tive muito isso com meu pai, aliás, não tive nada disso com meu pai, então eu tenho alguma propriedade para falar, né, que faz muita falta. Então, nós temos que ter o limite, porque à medida em que a gente acha que a vida é isso só, né? Não, eu vou fazer, eu vou correr atrás e tudo mais. É muito bacana ver os cases de sucesso, né? Tudo que deu certo. Mas assim, cara, tudo isso você tem que fazer com um propósito. Porque senão não vale a pena. Tipo, eu fiz e no final deu no quê? Não ganhei nada, né? Ganhei o mundo inteiro e no final eu me perdi no caminho, eu perdi a minha alma no sentido de que, poxa, eu perdi minha família, eu perdi... né? Aquilo que satisfaz a minha alma, eu perdi. Verdade. Eu queria fechar esse nosso momento com uma pergunta do seguinte. Vamos lá. Como que você imagina a sua empresa daqui a 10 anos? Nossa, que pergunta bacana, cara. Sabe que eu fiz uma pergunta parecida pra minha esposa quando a gente ainda era namorado? Olha aí. Parece que eu Essas fiz uma perguntas entrevista. são boas, a gente tem que projetar lá. A gente tava numa rede assim, trocando ideia. Momento sabe? bom também, né? Ela vai lembrar disso. E a gente tava trocando uma ideia e aí eu olhei pra ela e falei assim, como é que você se imagina daqui a 5 anos? Eu joguei pra baixo, né? 5 anos. Sim. E aí ela... tomou um susto, falou, por que você tá me perguntando isso? Eu falei, não, tô te perguntando porque, sei lá, eu queria entender, né? O que você pensa. Ah, não sei. Geralmente as pessoas são pegas de surpresa. Aí ela devolveu a pergunta, e você? Eu imagino a gente juntos e trabalhando juntos, mas juntos, e ela trabalhava, né, no banco. Eu falei, sim, juntos. Nossa, falei, a gente trabalhando juntos, a gente desenvolvendo alguma coisa, a gente, né, enfim. E aí pra nós, não falei casado, né, algo mais, mas, enfim, eu passei o que eu imaginava e aí passaram-se os benditos 5 anos. Sim. É justamente isso, né? Sim. Hoje a gente trabalha juntos, hoje, graças a Deus, casados, esperando um filho, né? Uma família formada e, graças a Deus, tudo bacana. Então, aquilo que foi, assim, que era uma imaginação e que era um desejo, e que acho que esse é o primeiro ponto para você começar a definir um planejamento dentro de tudo isso, aconteceu de fato, né? Porque eu imaginei e depois eu comecei a materializar tudo isso, né? Mesmo que em etapas, mas isso aconteceu. E agora, sim, respondendo a tua pergunta, cara, eu vejo... são muitos desafios, sabe? Sendo bem franco com você, são muitos desafios, mas eu vejo a gente solidificando cada vez mais as nossas bases, porque... hoje em dia tá tudo muito globalizado, tá tudo muito
tá tudo muito acessível, enfim. Mas eu ainda acredito no nosso diferencial, eu ainda acredito no nosso potencial e eu ainda acredito muito mais ainda na crença que a gente tem em fazer as coisas darem certo daquilo que a gente vem acreditando. Então, a gente está vendo algumas movimentações do mercado, né, do mundo de e-commerce, do mundo de marketplaces acontecendo, das estruturas sendo, como eu comentei, se voltando para o livre mercado. E a gente sabe que crises elas vêm, elas voltam e tudo mais, mas são nos momentos de crise, nos momentos de desafio, que a gente mais cresce. Então, nesses momentos que a gente olha para a situação, por quê? A gente cresce justamente porque a gente não tem uma saída. Então, você tem que desenvolver, você tem que ser criativo, você tem que fazer alguma coisa. E eu acho que os próximos passos são esses que eu comentei contigo, né? A gente precisa trabalhar um pouco melhor a questão de importação, oferecer novos produtos, acrescentar a serviço, agregar para as pessoas que estão empreendendo, começando a empreender, atender o máximo de pessoas que a gente puder, para que a gente também consiga participar do sonho dessas pessoas, porque eu não falei isso ainda, mas nós trabalhamos só com empreendedores, né? Quando a gente vende para um lojista, foi o cara que idealizou um projeto de vida em algum momento da vida dele, eu não sei qual foi, mas que fez acontecer, né? E é muito bom, cara, você trabalhar com essas pessoas, porque eles são sonhadores como você. Então, assim, o sucesso que eu quero pra mim é o sucesso que eu vou ofertar pras pessoas. Eu acho que isso tem isso vai nos trazer uma longevidade, sabe? Melhorar cada vez os processos, trabalhar tentar entender um pouco mais de inteligência artificial, de tudo que nos cerca, porque se a gente ignora essas coisas, a gente tá fadado ao fracasso. Ao fracasso. Né? Ficar defasado. A Kodak tá aí quer dizer, não tá mais, né? A Kodak não tá mais pra contar a história, né? Mas, enfim, não só ela, muitas outras. Então, assim, eu olho pro futuro com a preocupação de se atualizar para que a gente não fique parado no tempo a ponto de, assim, poxa, funcionou, mas não funciona mais. Uhum. Funcionou, mas tem que ter atualizações, né? Tem que fazer os downloads aí, tem que fazer as atualizações para que F5 sempre. para que a gente acompanhe o mercado, entender as tendências, né? E aí a gente, né, cresce e faz acontecer, cara. Maravilha. Meu amigo, meu brother Salada, muito bom, muito maravilhoso essa conversa. Obrigado. Bom, eu quero agradecer, né, ao Salada que teve essa disponibilidade de vir aqui, conversar conosco, bater esse papo, abrir um pouco o nosso entendimento, porque essa é a proposta sempre do nosso podcast, é arrastar as pessoas para fora da fronteira. Perfeito. Tenho certeza que quem ficou do começo ao fim pegou muita coisa aí. Perfeito, né? Que legal. Que realmente as experiências que você trouxe são, assim, maravilhosas. Eu acho que ajuda muita gente, me ajudou, e eu só tenho que agradecer. Eu quero dar oportunidade para você também dar aí os seus agradecimentos, mandar um beijo pra esposa, pro seu irmão lá. Fica à vontade, tá bom? Gleidson, tamo junto. Tamo junto. Primeiro eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa. Isso não é demagogia a você, enfim, eu te acompanhava muito antes da gente, né, estar na mesma igreja e tudo mais. Sempre foi um cara muito bacana e muito bom estar sempre com você. E eu tô falando de longas datas e assim, e o tempo não mudou isso, sabe? Isso é muito bacana. Eu gostaria de agradecer também enfim, a todas as portas que se abriram na minha vida. Graças a Deus, por onde eu passei, eu nunca tive que, sei lá, pedir as contas de um serviço, sabe? Todas as portas que
que eu saí ficaram abertas, e isso para mim é um motivo de gratidão. Sou muito grato, sabe, por tudo que aconteceu a todo tempo, por onde eu passei. E o sentimento ele é muito bom, porque quando a gente olha para trás, a gente vê um passado de gratidão de tudo que aconteceu, a gente olha para o presente, a gente vê muita coisa para a gente, né, fazer e correr atrás, mas a grande realidade é que se a gente viver dessa forma, a gente vive leve, a gente vive bem, Verdade. sabe? Quero aproveitar também e desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mães aí, Legal. aproveitar, Tá chegando. né? É isso aí. A oportunidade lembrado. aqui e deixar um Dia das Mães, um Feliz Dia das Mães para todas as mães, especial para minha mãe, para Dona Cida, Dona Cida. forte Um abraço. beijo, obrigado por tudo. Para Patrícia também, que tá aí, né, Amém. gestante, para minha sogra, Muita enfim, para saúde. todas as mães, para você, Nayara, tá bom? Agradecer novamente a vocês, quero deixar um beijo no coração do pessoal da Riso, que também, né, que faz acontecer as coisas, tá ali no dia a dia, e enfim, muito obrigado por toda a dedicação e por tudo que aconteceu. A todas as pessoas também, cara, eu tenho muito amigo das empresas por onde eu passei. É muito Que bacana isso. Que assim, o que ficou foram boas amizades, ótimas amizades. Isso eu falo de 19 anos de trabalho. Poxa, que legal. Porque desde a primeira empresa onde eu trabalhei, eu tenho um contato e a gente se fala, de vez em quando se encontra. E assim, isso é muito bacana, sabe? Então, a minha gratidão, a Deus, a minha gratidão por tudo que está acontecendo. E eu sei que isso é só o começo, sabe? Amém. Às vezes a gente começa, e isso eu quero deixar a mensagem para todo mundo que, né, que ouve, que participa, que assim, às vezes você começa algo e você não sabe o tamanho daquilo, sabe? Mas a grande realidade é que nada começa grande. A grande realidade é que tudo o que começa não começou gigante, né? Começa pequeno, e aí conforme o tempo vai passando, você olha e vê o tamanho do que se tornou as coisas, sabe? Claro, eu sou um microempreendedor, graças a Deus eu entendo, né, o nosso tamanho, a gente é pequenininho e cara, mas que bom que tudo isso está acontecendo, sabe? Que bom que chegar até aqui, durar 10 anos e fazer as coisas acontecer todo dia, com a mesma persistência, com a mesma vontade de dar certo, como se fosse o primeiro dia, isso é muito bacana, sabe? Então, muito obrigado. Que isso, a gente que agradece aqui. Falei pra viu? caramba, né? Fala. Que isso, que nada, falou nada, só agregou, trouxe conhecimento aí. Meu amigo, bate aqui. Obrigado. Tamo Obrigado. junto. Bom, agora eu vou me dirigir a você que está conosco ainda aqui, dizer que muito obrigado. Eu tenho certeza que os conteúdos que foram aqui mencionados, as experiências, os conselhos, de alguma forma deve ter falado com você, alcançado o seu coração. Como eu sempre digo, a nossa proposta é essa, é trazer as pessoas para fora da caixinha. O nosso lema vai ser sempre esse. Tendo em consideração a estrutura da família, tendo em consideração a estrutura dos valores, das virtudes. E é isso daí. Dizer para você muito obrigado, reforçar a ideia de, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Você tem essa chance de se inscrever agora, não perca esse momento. E não esqueça também de ativar o sininho. Não esqueça de deixar o seu comentário, porque isso é muito importante. Compartilhar para outras pessoas e também deixar o like, porque nos ajuda muito. Isso promove o nosso canal, o nosso podcast aqui. Se você entende que o nosso canal tem essa relevância e deveria ser promovido, então, por favor, deixe o seu like, compartilhe, comente, faça tudo isso daí e você vai nos ajudar. Eu quero agradecer a minha esposa mais uma vez, não posso deixar de agradecer, porque ela é minha coadjuvante, sempre está aqui me ajudando, me auxiliando, né, preparando tudo. A preparação dela começa desde o momento em que a gente senta aqui e essa mesa começa a vir um monte de coisa aqui pra gente comer, pra gente beber, né? E ela tá ali por trás das câmeras nos dando esse auxílio. Muito obrigado, meu amor, viu? Deus abençoe. E não posso esquecer de agradecer
ao nosso grande Deus, o eterno Deus que nos concede essa oportunidade maravilhosa. Se hoje eu posso respirar, é porque esse Deus me deu essa graça maravilhosa. Então, a Ele toda a honra e toda a glória. E aqui eu vou me despedindo, mandando um beijo para o seu coração, um forte abraço. Nos acompanhe pelas redes sociais, vem algumas novidades por aí, a gente está implementando mais coisas. E um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, valeu!